E aí, hoje a gente vai mergulhar num plano que, olha, tá dando o que falar sobre segurança pública no Brasil. É a proposta do Renan Santos, uma das figuras do MBL, que ele detalhou no chamado Livro Amarelo. E a ideia central é basicamente declarar uma guerra total contra o crime organizado. Então, bora entender que história é essa. Pra gente começar a entender o tamanho do buraco, o plano parte de um número que é sinceramente assustador: 30 milhões. Essa seria a quantidade de brasileiros que, segundo o documento, vivem hoje em áreas completamente dominadas por facções. Lugares onde o Estado, na prática, não manda mais nada. É a partir desse cenário de guerra que toda a estratégia é construída. E quem é que está por trás dessa ideia toda? O Renan Santos, um dos fundadores do MBL. Ele se coloca como parte de uma nova geração na política que quer chegar, sabe, para chutar o pau da barraca. Ele faz uma crítica bem dura tanto à direita quanto à esquerda, dizendo que ninguém resolveu de fato o problema da segurança. E afirma que tem um caminho totalmente diferente para propor. Ok, pra gente não se perder, vamos desmontar esse plano. Primeiro, a gente vai entender melhor o tamanho desse desafio. Depois, vamos passar um por um pelos 3 pilares da coisa: como retomar o bairro, como mirar nos chefões e que regras precisariam mudar para isso tudo acontecer. E lá no final, a gente amarra tudo, pensando em como isso poderia mexer com a vida real, no dia a dia. O ponto de partida do plano é um conceito que eles chamam de soberania paralela. Pensa assim, em muitas comunidades do Brasil, o crime organizado cria um tipo de governo próprio. Eles têm as próprias leis, a própria justiça, eles controlam tudo. Então o objetivo número 1 do plano é bem direto. É derrubar esse poder paralelo e colocar o Estado de volta no controle. E essa frase aí, ela resume perfeitamente o espírito da coisa. A ideia não é só fazer uma operação policial, sabe? Entra, troca tiro e vai embora. Não. A proposta é de uma reocupação de verdade, para ficar. É o Estado chegar nesses lugares para assumir o controle de vez. Então, vamos pro primeiro pilar, que é a base de tudo: como tomar os bairros de volta das mãos do crime. E a estratégia aqui é interessante, porque não é só sobre força, mas sobre o que fazer depois da chegada, como ocupar aquele espaço. E como eles propõem fazer isso? Basicamente em 2 frentes que acontecem ao mesmo tempo. A primeira é a da presença permanente, batalhões da polícia instalados ali fixos e um monte de câmera para monitorar e garantir que o crime não volte. Mas, e talvez essa seja a parte mais crucial, o Estado não chegaria só com a polícia. Chegaria junto com escolas de altíssima qualidade e serviços públicos que funcionam. É o pacote completo. E aqui tá o pulo do gato. A lógica é cortar a fonte de mão de obra do tráfico. Pensa bem, se um jovem tem acesso a uma escola excelente, a bons professores e começa a ver um futuro de verdade para ele, a chance dele ser seduzido pelo crime diminui drasticamente. É, na prática, tentar trocar o fuzil pelo livro. Certo. Com o bairro sendo retomado, o plano sobe de nível e a mira vai lá pro topo da pirâmide do crime. Esse é o segundo pilar: ir para cima dos chefões. E é aqui que entra um dos pontos mais polêmicos, um termo chamado Missão Marighella. Peraí, Missão Marighella? O nome, claro, é uma provocação. Marighella foi um guerrilheiro de esquerda conhecido por usar táticas de guerrilha urbana contra o Estado na época da ditadura. A ideia do plano é justamente inverter essa lógica, pegar esse tipo de tática de ataques rápidos, de inteligência, de desestabilização e usar tudo isso contra as lideranças das facções. E como isso funcionaria? De 2 formas principais. Uma é a ação direta, que o plano descreve sem rodeios como prender ou neutralizar os líderes que resistirem, tratando a situação como uma questão de segurança nacional, quase como uma guerra. A outra forma, talvez a mais estratégica, é a asfixia financeira. É basicamente seguir o dinheiro, cortar o fluxo que sustenta o crime e sufocar a operação de dentro para fora. Ok, mas para uma operação dessa magnitude funcionar, não adianta só ter polícia e inteligência na rua. As regras do jogo precisam mudar lá em cima, em Brasília. E esse é o terceiro pilar: fazer as reformas necessárias na máquina do governo para dar sustentação a essa guerra. E as propostas aqui são bem diretas. Primeiro, uma reforma no Código Penal para endurecer as penas. Depois, centralizar toda a inteligência das polícias sob um comando único, federal. E junto com isso, fazer um corte profundo em privilégios e gastos considerados inúteis no governo. A ideia é pegar essa grana economizada e reinvestir tudo em tecnologia e equipamento de ponta para as forças de segurança. A analogia é perfeita, né? É como fazer uma faxina geral em casa.
Você organiza a bagunça, joga fora um monte de coisa que não serve pra nada e, no processo, ainda encontra um dinheiro que nem lembrava que tinha. A ideia é essa: arrumar a casa do governo para liberar recursos e criar regras mais eficientes para que a estratégia na ponta funcione de verdade. Beleza, mas vamos trazer isso tudo para a vida real. No fim das contas, como uma pessoa comum, que vive na periferia, que trabalha, que estuda, como essa pessoa sentiria o impacto de um plano desses? Essa é a pergunta que realmente importa. Bom, uma das promessas é que a vida econômica do bairro mudaria. Pensa em quem sonha em abrir um pequeno negócio, uma lanchonete, um salão de beleza, sem a facção cobrando taxa de proteção e com a polícia ali na esquina. A teoria é que, finalmente, seria possível empreender em paz. E de forma ainda mais direta, a ideia é que a presença do Estado seria sentida de duas formas muito concretas. Primeiro, com a polícia ali, presente o tempo todo e não só aparecendo em operações pontuais que mais assustam do que resolvem. E segundo, com uma escola pública de altíssima qualidade se tornando o coração do bairro, um lugar que, de fato, ofereça uma perspectiva de futuro para a garotada. Então, no final das contas, o que a gente tem na mesa é um plano que rasga os manuais e propõe uma abordagem de confronto direto. E a grande questão que fica no ar é essa: essa guerra total é o remédio duro e necessário que o Brasil precisa? Ou é um risco enorme que poderia jogar ainda mais gasolina nesse fogo? A proposta está aí, e o debate sobre ela está só começando.